A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título A Graça que Alcança Todas as Nações. Nós estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2026 e agora, nesta lição, nós vamos estudar o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Porque quando a gente lê essa frase aqui, A Graça que Alcança Todas as Nações, no caso o título da lição, para nós faz muito sentido. É muito óbvio que a graça de Deus é para todos. No entanto, na igreja primitiva, isso não era tão óbvio assim. Ah, mas como não era tão óbvio? Jesus não mandou pregar para todos e tudo mais, e no mundo inteiro pregar o evangelho. Mas assim, os crentes judeus tinham muita dificuldade de entender como que isso ia acontecer na prática, porque eles tinham a cultura judaica, eles tinham ali toda uma religião que eles viveram a vida inteira, uma religião que já tinha ali mais de 1.500 anos, vamos colocar assim, né, contando a partir da lei de Moisés. Então, são 1.500 anos de tradição da lei mosaica. De uma hora para outra, eles teriam que mudar radicalmente. Aquilo não valia mais. Agora nós vivemos na graça, agora nós seguimos o evangelho. Então era muito difícil para os judeus fazer essa mudança. Então muitos judeus se converteram, talvez até a maioria deles se converteram e permaneceram com muitos costumes da religião judaica. E esses costumes não necessariamente eram pecaminosos. Eu vou explicar melhor isso durante a aula. Ah, porque estão voltando para a lei, quer dizer que eles se converteram e continuaram vivendo na lei? Não foi assim. Eles romperam de fato com a lei. No entanto, tem hábitos que continuam. E esses hábitos batiam de frente com os hábitos dos gentios, aqueles que eram de fora, aqueles que não eram judeus. Porque na igreja tinha judeus e gentios, ou seja, dois povos diferentes. Agora eles são um povo só. Paulo deixa isso bem claro, principalmente na carta aos Efésios. É um povo só. Não tem mais judeus e gentios. Na igreja, todos somos um povo só. No entanto, essa convivência de dois povos diferentes, vamos colocar dessa forma assim, né? Judeus e gentios, com costumes diferentes, levantou alguns questionamentos ali, algumas dificuldades de convivência e também, né, eles precisaram entender qual a relação da lei, lá do Antigo Testamento, com a graça de Deus. Qual a relação da lei com a igreja? Como que a igreja deve encarar a lei? Então, assim, a dúvida que eles tiveram lá foi tratado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Paulo relata também lá em Gálatas que ele fala sobre esse tema, né? E hoje muitas pessoas também têm essa dificuldade, né? Como que acontece essa transição, né? Qual a relação nossa com a lei? A gente deve abandonar por completo o Antigo Testamento, nem ler o Antigo Testamento? É assim que funciona? Não é assim que funciona. A gente lê o Antigo Testamento, a gente tem o Antigo Testamento como referência, mas nós não vivemos na lei, ou seja, nós não temos a lei mais como uma referência de modo de vida, porque tudo que nós precisamos está no Evangelho. E durante a aula eu vou explicar isso em detalhes. É um tema recorrente nas lições de EBD. Eu tenho um vídeo exclusivo sobre isso que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo aqui, né? Enfim, vou enviar nos grupos também. Então é um tema muito interessante, porque as pessoas se questionam por que nós não guardamos o sábado, por que nós não comemos carne de porco, enfim, a gente precisa responder essas perguntas, principalmente porque tem aí religiões evangélicas, né? No caso, igrejas evangélicas, ditas evangélicas, como a adventista, que ainda mantém alguns costumes ali do Antigo Testamento, algumas coisas do Antigo Testamento. Então a gente precisa realmente debater isso aqui, né? A gente precisa explicar isso em detalhes, né? E durante a aula aqui, a gente vai explicar Atos capítulo 15 e fazer essas aplicações. É uma aula muito boa, uma aula muito rica, aprendi muito com essa lição e convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que vai ser uma bênção. Vou usar aqui o slide em PowerPoint, nosso slide é 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Então você que é professor de EBD, que quer ministrar uma aula de excelência, você pode acessar o nosso site ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp para você adquirir o nosso slide. Você pode fazer assinatura ou comprar o slide individual. Então assim, nós temos, né, planos de assinatura, quem é assinante acessa slide de adultos, de jovens, vários outros bônus, né? Nós temos experiência na produção de slides subsídios da revista CPAD, então desde 2017, nós estamos produzindo esse conteúdo, já fizemos mais de 1.000 slides, aqui está escrito 900, mas nós já fizemos mais de 1.000 slides e todos estão disponíveis para você baixar no nosso site. Então acesse agora o nosso site ebdenfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, tem uma automação lá que vai responder muita coisa, mas nós também temos atendentes, né, que ficam pela parte da manhã e pela parte da tarde, tirando as dúvidas do site e também das lições. Se você tiver dúvida da lição, pode mandar lá. Vamos para o textório da lição que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós,
é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Então a salvação é pela graça e sempre foi pela graça. Ah, mas alguns lá pensavam que era pela lei. Uma interpretação equivocada de muitos judeus ali da época da igreja primitiva, da época de Jesus. Muitos interpretaram a lei errada, achando que a lei tinha um propósito de salvar. E Paulo vai mostrar isso, que a lei nunca teve propósito de salvar, que sempre foi pela fé, mediante a graça de Deus. Verdade prática, é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Então a gente fala muito de graça, durante a aula a gente vai explicar também essa palavra graça, que é favor imerecido. Então somos alcançados pela graça de Deus. Não merecemos, mas Deus resolveu nos salvar, mesmo nós estando em pecados. Vamos para a leitura bíblica em classe, se encontra em Atos capítulo 15, como eu adiantei. Nós vamos estudar este capítulo, tem aqui alguns versículos quebrados, recomendo você ler todo o capítulo 15 e também Gálatas, lá em Gálatas capítulo 2 ou 3 ali, Paulo fala também sobre esse tema. Mas eu recomendo você ler, assim, a carta de Paulo aos Gálatas é pequenininha, Então você pode ler toda essa carta e também ler o capítulo 15 e fazer esse paralelo aí. Vamos para a introdução que diz assim: a expansão do evangelho entre os gentios trouxe grande alegria à igreja, mas também revelou um dos primeiros desafios doutrinários do cristianismo. Então sim, a igreja se expandiu, cresceu. A gente estudou na lição anterior que Paulo fez aquela viagem missionária, mas isso aqui é algo que, de certa forma, trouxe alguns problemas, porque quando eles retornaram e começaram a contar o que Deus fez, muitos não viram com bons olhos, ficaram preocupados com a inserção dos gentios no povo de Deus. E isso justamente por causa da cultura judaica, do exclusivismo judaico. Então, eles tiveram que realmente dar satisfação do que aconteceu. Com o retorno de Paulo e Barnabé a Antioquia da Síria, após a evangelização da Ásia Menor, surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Então isso aqui foi algo que surgiu naquela época, foi algo realmente assim problemático para a igreja, porque estava ameaçando a divisão da igreja. Até hoje, muitos estudiosos, muitos teólogos debatem sobre isso, estudam sobre isso. Eles questionam, será que o cristianismo teria expandido se tivesse mantido ali a questão da lei de Moisés, a circuncisão? Será que as pessoas iam aceitar o cristianismo? Então, assim, o cristianismo precisou romper de vez com a lei mosaica. Isso aconteceu de forma bem natural, do meu ponto de vista, até mesmo porque não fazia sentido continuar na lei, uma vez que a lei apontava para Cristo e se cumpriu em Cristo. Então, tudo que nós temos, tudo que nós precisamos está em Cristo Jesus. Continuando aqui na lição, cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos, provocando um debate decisivo sobre a natureza da graça. Então, assim, muitos judeus que se converteram começaram a exigir a questão da circuncisão. Então, a circuncisão, no caso, todos os homens deveriam ser circuncidados, todos os judeus eram circuncidados. Agora, eles queriam que os gentios também fizessem a circuncisão. Não ia dar certo, é óbvio que não ia dar certo. As pessoas não iam querer fazer a circuncisão porque agora estão seguindo a religião cristã, estão seguindo a Cristo. Isso não fazia sentido e isso não seria atrativo para os gentios. Diante dessa crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça de Deus alcança todas as nações. Então, assim, a circuncisão era algo da lei, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Não fazia o menor sentido ela continuar na Nova Aliança. Vamos para o tópico 1. Quando a graça preserva a unidade da igreja. 1.1, o Concílio de Jerusalém. A gente vai falar aqui assim, de unidade, vai falar bastante desse tema, porque é um tema que a igreja atual também precisa. De tempos em tempos, surgem debates, surgem questões que dividem a igreja, principalmente em época de política, Às vezes tem aí uns debates que dividem muito a igreja, o pessoal deixa os ânimos aí um pouco mais aflorados e tal, e aí tem aquela confusão. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a unidade da igreja é fundamental. A gente precisa saber dialogar com quem pensa diferente e chegar a um consenso ou, quem sabe, a um meio termo ali. E foi o que aconteceu na igreja de Jerusalém. Teve esse debate, teve uma divisão na igreja e eles conversaram e chegaram ali no meio termo, numa situação bem específica, mas que se aplica nos dias atuais. Vamos lá. Realizado entre 48 e 50 d.C., o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação.
Então, assim, eles estavam defendendo, né, que as pessoas precisavam seguir alguns costumes judaicos, principalmente a circuncisão, porque isso seria obrigatório para ser salvo, como se a lei também tivesse participação na salvação. Você só pode ser salvo se você crê em Jesus e também fazer a circuncisão. Observe que nós estamos falando aqui de pessoas crentes, pessoas que se converteram. Então, dentro da igreja tinha esses dois grupos. Tinha um grupo que acreditava no rompimento completo, definitivo com a lei, e um outro grupo que acreditava que era necessário manter ali alguns costumes, principalmente a circuncisão. E, enfim, não eram todos os judeus que pensavam dessa forma, os judeus convertidos, né? Não eram todos. Muitos que converteram e realmente entenderam que havia um rompimento. Outros não. Tá? Então, esse debate aqui aconteceu dentro da igreja. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Paulo detalha isso em Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29, que ele diz assim, ó: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É uma passagem bem complexa, é uma passagem que exige um tempo de leitura, releitura, ler em versões diferentes, tentar entender o contexto, para a gente, né, explicar ela de forma bem detalhada. No entanto, aqui, como é uma aula da EBD, a gente precisa dar uma explicação rápida. O que Paulo está falando aqui é que a verdadeira circuncisão, ela está no coração. Porque a circuncisão física, ela é simplesmente um ato exterior que confirma algo que está no coração. Algo que eu já falei também em aulas anteriores sobre a questão do batismo. Nós temos um rito também dentro do cristianismo, né, que mostra, né, que simboliza a entrada para essa nova vida, que é o batismo. Então, na antiga aliança, o rito era a circuncisão. Na nova aliança, o rito é o batismo. Né? Até mesmo os crentes presbiterianos, né, que batizam crianças, eles usam esse argumento, que na antiga aliança a circuncisão era feita com a criança de 8 dias de nascido. Né? Então faz sentido na nova aliança o rito de entrada também ser praticado com crianças, por isso que os presbiterianos, né, batizam crianças. A Igreja Católica também batiza criança, mas por um outro motivo, tá? No caso dos presbiterianos, eles têm uma explicação diferente da Igreja Católica, mas eles também, né, têm essa ideia de batizar criança justamente porque eles fazem esse paralelo, né, da circuncisão com o batismo. E o que Paulo está dizendo aqui é justamente a ideia de que o ato exterior, ele não tem valor nenhum, uma vez que o que conta é o que está no coração. Então não faz sentido a gente querer praticar a circuncisão. Porque o verdadeiro judeu, Paulo coloca aqui, ó, o judeu verdadeiro é aquele que é interiormente, e que a circuncisão é do coração, do espírito, não segundo a letra. Então, se vocês, judeus, querem viver uma vida íntegra diante de Deus, né, esquece a lei e agora olhe para Cristo. Ele tem tudo que nós precisamos. Paulo está mostrando justamente aqui o Evangelho. É claro que Paulo faz isso durante toda a carta, ele vai apresentando aos poucos, mas Paulo vai, chega no capítulo 3, ele mostra realmente que a solução está em Cristo Jesus. Aqui nesse capítulo 2 ele está falando da lei, né? Então, assim, se você vai praticar a lei e seguir a lei 100%, tá, tudo bem, vai lá e faz a circuncisão, mas ninguém consegue observar a lei, ninguém consegue seguir a lei, porque nós somos transgressores da lei. Então, se nós somos transgressores, não faz o menor sentido eu querer fazer a circuncisão, porque aquilo ali não me salva, não tem valor na minha salvação. Né? Talvez fique um pouco complexo aí, mas a ideia é essa, tá? A lei não vai salvar, como alguns pensavam, tá? Nunca teve esse propósito de salvar, Paulo vai explicar mais na frente aqui em Romanos, também em Gálatas, nunca teve esse propósito de salvar, que a salvação sempre foi pela graça, né? E a circuncisão é a antiga aliança, já passou a nova aliança, nós não precisamos mais disso. Continuando aqui na lição, sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. Esse Tiago aqui não é o Tiago apóstolo, né, que ele morre logo no início, é o Tiago, irmão de Jesus. Ele lidera a igreja de Jerusalém. Ele, na sua carta, ele explica bastante ali sobre a questão da
prática, né, da vida prática cristã. Ele era um judeu mesmo ali, que vivia na lei, e ele abandonou tudo isso. Ele rompeu com isso a partir do momento que ele começou a crer em Jesus como Salvador, né? E ele liderou a igreja de Jerusalém. Tá? Então ele fez esse papel de líder ali, né? E mostrou, reconheceu que a salvação é para todas as nações. Tópico 1.2, o relatório de Pedro. Vamos lá. Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé, e não por obras da lei. Então, assim, em Atos capítulo 10, a gente observa Pedro pregando aos gentios. Lucas, ao escrever Atos, ele fez questão de colocar Pedro como sendo o primeiro que levou o evangelho aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Ele não mostra Paulo fazendo isso primeiro, ele mostra Pedro. Apesar de que tem um debate, algumas pessoas questionam isso e dizem que Paulo foi o primeiro a levar os gentios, e não Pedro. Mas no livro de Atos está registrado dessa forma. Então, Atos capítulo 10, versículo 44 a 46, está escrito assim: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus, enquanto perguntou Pedro. Olha só, eles estavam pregando para, no caso, pessoas que não eram dos judeus, né? Gentios, romanos. E essas pessoas creram no evangelho. No caso, Cornélio e toda a sua família, o pessoal que estava ali, eles creram no evangelho. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles. E o Espírito Santo ser derramado era uma prova de que realmente Deus estava fazendo algo específico ali. E eles falaram em línguas também. Então, assim, pessoas que não eram da circuncisão. Aqui é o derramar do Espírito sobre os gentios. É como se fosse um segundo Pentecostes. Foi o Pentecoste dos judeus em Atos capítulo 2 e agora em Atos capítulo 10 o Pentecoste, né, dos gentios. E teve também o Pentecoste dos samaritanos, né? Então a gente tem 3 Pentecostes ali, o derramar do Espírito Santo em 3 grupos distintos, mostrando que Deus não está preocupado com etnia, se é judeu, se não é judeu, se é samaritano, isso não importa. Todos são chamados à graça de Deus. Sem fazer distinção entre judeus e gentios, Deus purificou seus corações pela fé. Então, assim, a pregação de Pedro ali na casa de Cornélio foi uma pregação que atingiu o coração das pessoas, uma pregação que apresentou o evangelho e elas creram no evangelho. Assim, Pedro questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus. Olha só, Atos capítulo 15, versículo 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então Pedro vai contar essa história e mostrar que, de fato, as pessoas foram salvas pela graça, não pela lei, não porque passaram por algum ritual judaico, nada disso. Simplesmente a graça de Deus foi suficiente para salvar a vida deles. Tópico 1.3, o relatório de Paulo e Barnabé. Versículo 12 aqui, né? Em seguida, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Aqui o escritor da revista cita Atos, capítulo 4, versículo 30, eu achei que, não faz muito sentido para esse contexto, né? Uma vez que a gente, no próximo slide aqui, explica melhor. Vamos avançar. Milagres como a cegueira do mágico cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Isso aqui a gente estudou na lição anterior, então recomendo você dar uma olhada lá, se você não assistiu a aula, se você não leu a lição, dá uma lida para entender esse contexto, porque na primeira viagem missionária de Paulo, ele passou por várias cidades, né? Paulo e Barnabé, eles passaram em várias cidades realizando milagres extraordinários entre os gentios. E isso justifica, né, que não faz sentido querer impor a lei judaica para os gentios, porque Deus está operando no meio dos gentios, sem necessariamente seguir a lei judaica, entende? Não precisa, não tem, né, que seguir os rituais judaicos, fazer circuncisão, nada disso. Deus está operando no meio dos gentios e ponto final. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Então, assim, na prática, quando Paulo pregava, as pessoas simplesmente criam no evangelho, porque a graça de Deus salvava. A graça de Deus era suficiente para eles ter uma vida mudada, né? Sair do pecado e viver, né, uma vida diferenciada, uma vida transformada. Vamos ler aqui Atos capítulo 13, versículo 12. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Então, assim, ele viu o milagre, ele ouviu a palavra, ele acreditou, ele creu na doutrina, ele creu na palavra.
Atos capítulo 13, versículo 44, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então, a cidade toda foi ouvir a palavra. Em Atos capítulo 13, versículo 48, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, assim, tudo estava focado na palavra, no evangelho, pregação do evangelho. Era isso que acontecia, né? E a pregação do evangelho era suficiente para salvar as pessoas. Não tinha necessidade nenhuma, né, de, enfim, as pessoas aderirem aos rudimentos da lei, aos preceitos da lei. Tópico 1.4, o discurso de Tiago. Tiago, o justo, irmão do Senhor e líder respeitado da igreja, preside o concílio com discernimento espiritual. Então, ele é o presidente ali do concílio, ele vai liderar, né, e ele tem esse discernimento, né? Após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar entre eles um povo para o seu nome. Então, assim, ele deixa bem claro para as pessoas ali reunidas que Deus visitou todos os gentios e que a salvação é para todos. Não é somente para os judeus. Então, esse exclusivismo judaico, né, que eles, enfim, estava prejudicando a igreja, não fazia mais sentido. Dentro da igreja não faz mais sentido pregar esse exclusivismo, como se Jesus tivesse vindo e morrido somente pelos judeus, né, e deixado de lado os gentios, outros povos. Não faz sentido. Então, assim, Jesus veio para todos, a graça é para todos. Fundamenta sua proposta nas Escrituras, citando Amós, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Então, isso aqui também é fundamental. A questão de que Jesus veio para os gentios não foi uma interpretação de Paulo, de Pedro, ou não foi algo simplesmente que surgiu da prática, né? Por exemplo, eles acreditavam na teologia de que o evangelho era somente para os judeus, e aí, de repente, enfim, Deus está salvando os gentios, derramando o Espírito Santo sobre os gentios, e aí Pedro foi e falou assim, então a partir de agora eu vou mudar a minha teologia. Não, a teologia já estava lá. É claro que a interpretação deles estava errada, mas o tempo todo isso está escrito. Enfim, não é somente Amós. Várias passagens do Antigo Testamento mostram que Deus, desde o início, quer alcançar os gentios. Amós capítulo 9, versículo 11 e 12 diz assim, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Então, assim, aqui está bem claro que Deus queria alcançar a todos. Ele coloca aqui o restante de Edom. Edom, para quem assistiu aí as aulas da revista anterior, lembra, né, que é de Esaú, né, vem de Esaú, que dá origem à nação de Edom. E, né, assim, o texto diz que todas as nações também serão chamadas, né? Então, assim, está no Antigo Testamento, está lá. Só que muitos interpretaram errado. Muitos não entenderam essa ideia, que o plano de Deus sempre foi alcançar todos os povos. Assim, afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. Então, pregar aos gentios, pregar para quem é de fora de Israel, está cumprindo a palavra, está cumprindo a revelação, está cumprindo as profecias. Então, o concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão, idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. Aqui eu quero abrir um parênteses e quero fazer uma explicação mais detalhada desse tema. Porque assim, vamos lá, nós estamos falando aqui o tempo todo que no Antigo Testamento já estava previsto que o evangelho seria pregado aos gentios. No caso, né, a palavra de Deus seria para todas as pessoas. Isso aí, né, você pode ler, se não me falha a memória, Jeremias, capítulo 31, não estou lembrado agora, mas enfim, tem uma passagem de Jeremias que está bem claro que nós vamos ter um novo coração, né, e esse novo coração, enfim, é um coração que vai viver pelo Espírito, né? Então, assim, a ideia é justamente essa, né? Que vai ter uma nova lei, vai ter uma nova maneira de viver. Isso está presente, né, em várias passagens do Antigo Testamento. Essa de Jeremias é a mais detalhada. Assim. O que acontece? Isso vai se cumprir em Cristo. Quando Jesus vem, ele, no caso, não impõe, né, mas ele apresenta a lei de Deus num formato diferente. Então, observe que aqui
não é que a lei de Deus mudou. Tá? Porque tinha a lei do Antigo Testamento, agora tem o Novo Testamento, que é o Evangelho, seria a nova lei, então Deus mudou a lei. Não é que a lei mudou. A lei de Deus, ela é imutável, ela é perfeita. A lei de Deus, ela, enfim, vale para todos os povos, de todas as épocas, de todos os lugares. É maravilhosa, enfim, a lei de Deus. Só que ela se revela de forma diferente, em época diferente. Então, na época de Adão e Eva, ela se revelou de uma forma. Para Noé, se revelou de outra forma. Para Abraão, se revelou de outra forma. Então, não são maneiras diferentes de se salvar. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre foi. O que acontece é a maneira que nós nos relacionamos com Deus, temos contato com Deus, a revelação de Deus é que muda. Isso nós chamamos de dispensação. Então, lá em Adão e Eva tinha uma dispensação. Depois, em Noé, outra dispensação. Depois, em Abraão, outra dispensação. É por isso que o sistema teológico que nós defendemos é o dispensacionalismo. Porque no dispensacionalismo, Deus vai se revelar de forma diferente e apresentar a sua lei de acordo com aquele contexto. Quando chega em Moisés, nós temos a dispensação da lei. Na dispensação da lei, Deus estrutura tudo aquilo, escreve a lei, todos os preceitos e entrega para a nação de Israel. Então, nessa dispensação tem um propósito, né? Eles vão se relacionar com Deus daquela maneira, com o sistema de sacrifícios e tudo mais, até se revelar o Messias. Uma vez que o Messias foi revelado, aquela dispensação passou e nós estamos na dispensação da graça. Então, na dispensação da graça, nós temos uma nova maneira de nos relacionar com Deus. E isso é apresentado por Jesus através do Evangelho. Depois a gente vai ver também, né, os apóstolos ali apresentando o Evangelho de forma mais detalhada. Então, assim, nós temos tudo o que nós precisamos para nos relacionar com Deus, porque estamos vivendo na dispensação da graça. Não tem necessidade da lei. A lei nunca teve o propósito de salvar, ela simplesmente apresentou ali o que é o pecado, quem é Deus, uma maneira de relacionar com Deus e ponto final. A salvação no Antigo Testamento também era pela fé. Eles precisavam crer, precisavam ter fé. É a graça de Deus também agindo no Antigo Testamento. Só que a lei, ela teve esse propósito ali naquela nação para conduzir até o Messias. Uma vez que o Messias veio, não faz sentido continuar na lei. Agora nós temos o Evangelho apresenta tudo o que nós precisamos. Então nós podemos dizer que há um rompimento completo com a lei do Antigo Testamento, porque a lei de Deus se revelou para nós de uma forma diferente. Por isso que não faz sentido guardar sábado, não faz sentido, né? Não vou comer carne de porco. Quem quiser guardar, que guarde. Quem quiser comer carne de porco, quer dizer, ficar sem comer carne de porco, que fique, não tem problema, né? Mas, assim, você não pode impor isso para as outras pessoas como condição de salvação. Esse é o problema, entende? O problema da igreja primitiva também era justamente esse. As pessoas queriam se circuncidar. Beleza, vai lá e se circuncida. Paulo não era contra a pessoa se circuncidar. O problema é acreditar que a circuncisão trazia salvação e querer impor isso às pessoas, aos outros que estavam se convertendo. Querendo impor a circuncisão, né, enfim, a todos os crentes. E aí surgiu o problema na igreja primitiva. Então, quando eles sentaram, debateram e eles chegaram nessa conclusão, eles falaram assim, tudo bem, nós não precisamos da lei, houve um rompimento completo com a lei, agora nós vamos viver o Evangelho. Porém, para que a igreja seja unida e tenha comunhão entre vocês, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes. Aí ele vai citar aqui idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. E aqui a gente pode levantar o seguinte questionamento. Por que que os apóstolos decidiram citar essas 4 coisas aqui? 4 não, 5, né? Idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. Por que que eles citaram isso aqui? Ou seja, de toda a lei, de todo o Antigo Testamento, eles pegaram somente essas coisas aqui. Por quê? Qual o motivo? Bem, você vai ver por aí várias interpretações, mas uma interpretação que eu acredito que seja mais aceita, né, uma interpretação mais coerente, até mesmo com o escritor da revista, que ele coloca aqui, né, que comprometiam a comunhão, é o seguinte, é que essas coisas estavam relacionadas à adoração nos templos pagãos da época. Então, eles adoravam vários deuses, deuses gregos, deuses romanos, né, e esses deuses lá no templo, eles adoravam, e lá acontecia várias imoralidades sexuais, eles às vezes bebiam sangue nos rituais, né? A questão da carne sufocada também está relacionada à questão do sangue também.
né? Tem a questão da idolatria, né? Que ele coloca idolatria, isso aqui não é novidade para nenhum judeu, entende? Todo judeu sabe que a idolatria é pecado, né? A questão toda aqui é que lá no templo tinha várias coisas que estavam relacionadas à idolatria, né? Por exemplo, carne, comer carne. Eles faziam sacrifícios lá nos templos e a carne que sobrava do sacrifício, as pessoas levavam para casa para comer, ou então levava para um açougue e vendia ali, enfim, para quem quisesse comer aquela carne. O judeu, ele sendo muito preocupado, como uma pessoa muito preocupada com a idolatria, olhava para essa carne com desconfiança. E para ele, comer aquela carne era participar do culto, era, enfim, ser idólatra. Então, eles tinham muita dificuldade em chegar na casa de alguém, chegar lá, ter uma carne que foi sacrificada e comer, comprar uma carne qualquer lá, né, e essa carne ter sido sacrificada a ídolos. Então, assim, eles não comiam. Então assim, tipo, para eles, isso era muito, muito problemático. Só que, para um gentio, alguém que, né, não é judeu, que se converteu ao cristianismo, que aceitou Jesus como Salvador, ele vai olhar para aquela carne e não vai ver nada demais. Ele vai olhar para aquela carne e vai entender que o ídolo lá é só uma estátua, é só uma madeira, não tem nenhum valor. Então, aquela carne supostamente sacrificada, para ele é uma carne qualquer. Ele vai comer naturalmente. O apóstolo Paulo detalha isso na carta aos Coríntios. Então, assim, ele simplesmente vai lá e come, porque aquilo não tem nenhum valor, o ídolo nem existe. Mas o judeu não. O judeu fala, não, isso aqui foi sacrificado a ídolo, idolatria e tal, não vou comer. E também a questão do sangue, carne sufocada. A questão do sangue e da carne sufocada também está relacionado aos sacrifícios no templo e também a orientações que tinha no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento diz que não pode ingerir sangue, que não pode, enfim, comer carne sufocada. Essas leis do Antigo Testamento também estavam relacionadas à questão de adoração, de sacrifício, e também, muitas vezes, estava relacionado à questão de, principalmente carne sufocada, né? Maltratos com os animais, né? Havia ali um costume na época antiga, né, de pegar um animal e, em vez de matar o animal e já tirar a carne para comer, né, eles cortavam as patas, deixavam o animal morrer aos poucos para a carne não estragar, né? Então, assim, eles não tinham muitos métodos de conservação, né? Então eles faziam isso, né? Deixavam o animal lá meio que sufocando, lá morrendo aos poucos, ficava 2, 3 dias morrendo, isso era muito cruel. Então, a carne sufocada também é proibida no Antigo Testamento, né? Muito provavelmente por causa desse ato cruel com os animais. Tá? Muito provavelmente. Isso não é certeza, até mesmo porque as leis, né, no caso, são muito antigas. Então, assim, com o passar do tempo, eles até esqueceram o porquê dela estar lá. Né? Mas, enfim, é nesse sentido. Então, isso estava no Antigo Testamento. Os judeus, no Novo Testamento, os judeus crentes, tá? O judeu que se converteu, agora que é parte da igreja, ele vai continuar observando essas coisas e vê isso como algo muito preocupante. Por isso que os apóstolos tomam essa decisão. Olha, para manter a comunhão e não ter confusão entre vocês, vamos evitar isso aqui. Tá? Tudo relacionado ao sacrifício, aos templos, tudo isso relacionado aos deuses pagãos, a gente vai evitar. Deixa de lado. Você que entende que a carne lá pode comer, fique sem comer por amor ao seu irmão que, né, tem um costume judaico, né, e vai considerar isso idolatria. Então, assim, faça esse sacrifício em prol da comunhão. É por isso, tá? É por esse motivo. Hoje, não tem necessidade de você ficar preocupado com isso aqui. Tá? Tem alguns alimentos que levam sangue. Assim, do meu ponto de vista, pode comer. Alguém pode querer ser um pouco mais rigoroso. Não, está dizendo aqui que não pode, então a gente tem que seguir, é Novo Testamento. Só que eu entendo que, apesar disso aqui estar no Novo Testamento, foi algo do contexto da época para manter a comunhão da igreja. Simples assim. Tá? Manter a comunhão da igreja entre judeus e gentios. Passou essa época, chegamos em uma outra época agora, eu acho que isso não está valendo mais. Isso aqui especificamente. Mas tem outras coisas que podem ser levadas em consideração. Alguém pode questionar que a Bíblia não condena a ingestão de bebidas alcoólicas. Não tem problema, Jesus bebia vinho e tal, tudo bem. Eu não vou entrar aqui em detalhes nesse debate. Alguém pode questionar. Só que você que entende que pode tomar bebida alcoólica de forma moderada e continuar sendo crente, você que tem esse entendimento, em algumas situações é melhor você não tomar, porque você vai prejudicar o seu irmão, a comunhão com o seu irmão. Entende? Então, assim, são coisas que a gente vai observando
e que a gente sabe que não é pecado. Tá? Não é pecado. Você chegou numa igreja em que usar brinco e cordão não é considerado pecado e você usa, pare de usar em prol da comunhão. Porque, assim, tem igrejas que consideram pecado. Usar brinco e cordão aqui é pecado. Então, pare de usar. Tem igrejas que consideram pecado a mulher usar calça. Para mim, não é. Aqui onde eu moro, as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, as mulheres usam calça, brinco, cordão, tá nem aí. Tudo bem, normal, para mim, tranquilo. Né? Mas tem lugar aí que considera pecado. Então, que a mulher não pode usar calça e tal. Então, se você é uma mulher e vai para essa igreja, em prol da comunhão, pare de usar calça e use saia. Então, são alguns sacrifícios que nós fazemos em prol da comunhão da igreja. Foi isso que aconteceu na igreja primitiva e essa é a lição que fica para nós. Amém? Bem, eu acredito que essa parte é a parte mais complicada da lição, a mais polêmica, e eu tomei um pouco mais de tempo aqui. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa deixe nos comentários ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Vamos avançar aqui. Bem, a decisão é comunicada por cartas às igrejas gentílicas, enviada com Paulo e Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo e trazendo consolo e unidade. Atos capítulo 15, versículo 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais. Observe que eles consideram encargo, ou seja, consideram peso impor qualquer coisa relacionada à lei. Qualquer ato relacionado à lei para eles é um peso. Vamos colocar essas coisas essenciais. Após isso, surge a divergência entre Paulo e Barnabé quanto a João Marcos, resultando na separação dos dois líderes. Essa questão da divergência, assim, acontece, o escritor da revista vai pontuar isso aqui justamente porque ele está falando da questão da comunhão, são coisas que vão acontecer, né? Mas ele continua e coloca assim, ainda assim a obra missionária prossegue e Marcos é posteriormente restaurado. Então acontece essa restauração, né? Aqui em Colossenses 4,10 ele é citado, né? Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Então o próprio apóstolo Paulo recomendando aí João Marcos. Né? E 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, né? Paulo já está preso, né? Muito provavelmente após ele escrever essa carta ele é morto. Então o texto diz assim, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Então, assim, Paulo preso, né, orienta ali Timóteo a enviar Marcos, porque é muito útil para o ministério de maneira geral. Então, assim, Paulo já sabia que a partir dali, provavelmente, ele não seria mais solto, então ele tinha que passar instruções para pessoas de confiança. Então, assim, aqui a gente tem, né, essa questão de que mesmo tendo desavença dentro do contexto missionário, né, isso aí é coisa que acontece e a prioridade é sempre buscar a comunhão. Né? A decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos, sem distinção. Então, assim, se a igreja permanece unida, é porque a graça de Deus está fazendo isso. A graça que salva é a graça que mantém a igreja unida. Vamos para o tópico 2, um presente de salvação para todos. 2.1, o que é a graça de Deus? A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos por mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, o texto bíblico deixa bem claro que a salvação é pela graça. A palavra graça significa favor imerecido. O que é isso na prática? O favor imerecido é quando você ajuda alguém que não merece ser ajudado. Imagina alguém que te ofende, que fala mal de você, que faz fofoca com seu nome, que te trata mal. De repente, essa pessoa precisa de ajuda e você vai lá e ajuda essa pessoa. Então, você vai falar assim, ela não merece, de tudo que ela fez comigo, ela não merece, mas eu vou ajudá-la. Então, isso é graça. Quando a gente ofende alguém e mesmo assim nós recebemos o favor dessa pessoa. E foi isso que nós fizemos com Deus. Nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, com a nossa arrogância, com o nosso egoísmo, desprezamos Deus, nos afastamos de Deus e mesmo assim ele se voltou para nós. Ele traçou um plano de salvação e enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário. Então isso é graça. Ele morreu por nós, nós sendo ainda
pecadores. Então a graça de Deus é isso, é essa iniciativa divina de nos salvar, mesmo que nós não merecemos. Diante do drama universal do pecado, que separou toda a humanidade de Deus, a graça se apresenta como o único meio de reconciliação. Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, assim, quando a gente lê a carta de Paulo aos Romanos, a gente vê que Paulo ele vai conversando com vários públicos diferentes. No primeiro capítulo ele fala com as pessoas de maneira geral, né, com os gentios. Aí no segundo capítulo ele fala com os judeus. Né, então Paulo apresenta ali, né, a questão dos judeus, fala da lei. A gente lê um trecho do segundo capítulo de Romanos. E quando Paulo chega no terceiro capítulo, a conclusão dele é que todos pecaram, todos, sem exceção. Não existe ninguém na face da terra que não tenha pecado. Não tem ninguém na face da terra que não tenha ofendido a Deus. Todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Continuando aqui, a lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então a graça de Deus é o que nos salva. A lei jamais teve o propósito de salvar. Muita gente pensa que a lei salvava no Antigo Testamento e a graça que salva no Novo Testamento. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui e vou continuar falando. A salvação sempre foi pela fé, sempre foi a graça de Deus agindo. Quando a gente lê o apóstolo Paulo, né, as cartas de Paulo a Romanos, Gálatas, ele trata desse tema de forma muito detalhada. Ele apresenta ali que Abraão foi salvo pela fé. Então, assim, o escritor aos Hebreus coloca também, né, que todos ali foram salvos pela fé no Antigo Testamento. Então, sempre foi pela fé. Qual o propósito da lei? Essa lei revela o pecado, ela mostra onde está o erro. A lei, né, no caso especificamente a lei mosaica para os judeus, ela guiou o povo, ela guiou aquela nação por 1.500 anos até o nascimento do Messias. Então, assim, a lei ela teve um papel muito importante. Ela mostrou ali qual é o caminho da salvação, mas ela nunca teve propósito de salvar. Então, mesmo na antiga aliança, a salvação era pela fé. Eles tinham que crer em Deus, crer nas promessas de Deus. Eram salvos pela fé. Vamos ler aqui Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, assim, a lei apresenta, mostra e a graça é que salva. Alguém pode questionar, mas se não tivesse lei, então não tinha pecado? Não é isso. O pecado sempre existiu, mas a lei mostra, aflora, ela faz com que o pecado seja visível, mas ele sempre existiu. Mesmo quem não tem acesso à lei, ainda é um pecador, ainda falha, ainda erra, peca diante de Deus. Tópico 2.2, Jesus Cristo como a manifestação da graça. A graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, assim, Jesus é a manifestação física. Ele se manifestou diante de nós fisicamente e apresentou a graça, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o favor imerecido, porque ele se entregou por nós. Ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Então, assim, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que existe, ele encarnou e viveu entre nós. Ou seja, ele viveu uma vida simples, ele se fez pobre, porque, no caso, ele se tornou um ser humano, né? E pela sua pobreza, nós nos tornamos ricos. É o que Paulo usa aqui, né? É uma figura de linguagem que Paulo está usando, né? Pobreza aqui não está falando de pobreza de verdade, Jesus foi pobre. Tudo bem, Jesus foi pobre, ele viveu como um judeu comum naquela época, mas não é o caso aqui. Paulo está usando aqui uma figura de linguagem para falar que nós somos ricos espiritualmente. Nós somos ricos na vida espiritual, porque isso foi dado por Jesus. Essa riqueza foi dada por ele. Ele tomou sobre si os nossos pecados e imputou em nós uma vida de santidade. Então, se nós somos santos diante de Deus, é porque essa santidade vem diretamente de Cristo. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas justifica e transforma, conduzindo o crente a uma vida santa e piedosa. Então, assim, a graça de Deus nos alcançou para nós sermos salvos, tudo bem, mas ela continua na nossa vida. Ela continua transformando a nossa vida para nós vivermos a vida de santidade. Se nós conseguimos viver uma vida de santidade, é porque a graça de Deus está sobre nós. Romanos capítulo 3, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação acontece de graça, né, pela graça. Então, assim, é a redenção de Cristo. Tito
2, verso 11 e 12, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Então, se a graça se manifestou para todos, nós temos acesso a essa graça, agora a gente vai viver uma vida de santidade. É isso que a Bíblia vai dizer aqui. Viver uma vida de santidade e mostrar que realmente nós fomos agraciados. E vale destacar que graça não é algo que a gente merece. A palavra graça, por definição, é um favor imerecido. Tá bom? Entenda isso. A graça é algo que nós não merecemos. Isso aí até demonstra um erro dos católicos, né, de considerar ali a passagem de Maria, que Maria é cheia de graça e tal, ela foi agraciada, né, como se isso fosse algo especial, porque Maria foi especial. Né, até hoje eles falam, Ave Maria cheia de graça, como se fosse, tipo assim, né, Maria era diferente. Não, se Deus olhou para ela, né, e resolveu, né, abençoar ela, né, como sendo a mãe do Salvador, porque isso foi pela graça, entende? Ela não merecia, na prática é isso. Quando diz que Maria foi agraciada, não significa que ela tinha algo de especial. É justamente o contrário. Ela não tinha nada de especial. Simplesmente foi pela graça de Deus. Então, graça é isso, por definição. Né? Enfim, é nesse sentido. Né? A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Tá? Achar graça diante de Deus é justamente, né, você ser abençoado por Deus, né, sem merecer. É isso. Então, Noé também não merecia. Abraão não merecia. Ninguém merecia. Tá? Então, tudo foi pela graça. A sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida àqueles que creem. João, capítulo 1, verso 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio ou por meio de Jesus Cristo. Então, assim, a lei foi entregue a Moisés, tá? E agora a graça vem por meio de Jesus. Tá? Então não tinha graça no Antigo Testamento, você falou agora há pouco. Tinha sim. Tá? No caso aqui, João está fazendo um contraste, né, de lei e graça, mas é porque em Cristo nós tivemos uma revelação mais plena e completa da lei de Deus. Tá? Então, assim, a gente tem essa revelação completa. Tópico 2.3. A graça é para todos os povos, sem exceção. O Concílio de Jerusalém confirmou que a salvação não exige a observância da lei mosaica, sendo oferecida igualmente a judeus e gentios pela graça mediante a fé. Então, assim, o concílio chegou a essa conclusão, né, que já era óbvia, que já estava sendo praticada. Não foi que a igreja reuniu e decidiu criar essa nova doutrina. Não, a doutrina já estava lá. Ela estava no Antigo Testamento, ela estava nas palavras de Jesus, estava na prática da igreja primitiva. Quando eles se reuniram, simplesmente eles resolveram oficializar esse entendimento. Em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas. Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Né? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que buscar, que crê, que realmente entendeu o evangelho e guardar no coração, confessar, vai ser salvo. Então a salvação ela vai acontecer, né, mediante o entendimento do evangelho. Tem a pregação do evangelho, a pessoa entende o evangelho, ela invoca o nome do Senhor e aí ela é salva. Ela precisa crer, ela precisa confessar. Existe uma atitude a ser tomada. Essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. Tito 3, capítulo 3, verso 4 a 7. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então aqui está um resumo do Evangelho. Né? Deus se manifestou, né? Ele coloca assim, ó, quando, porém, se manifestou a benignidade, ou seja, a bondade infinita de Deus, tá? Essa bondade grande e infinita, o nosso Salvador, né? No caso, Deus, o nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Aí ele coloca assim, não por obras de justiça praticada por nós, ou seja, porque nós não fazemos nada de bom. Não tem nada de bom que nós podemos fazer para merecer a salvação. Tá? Então não existe isso. Porque eu sou bonzinho, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu faço boas obras, que eu sou uma pessoa educada. Isso não existe isso.
Nós nascemos manchados pelo pecado, pela natureza pecaminosa, e todas as nossas atitudes, por melhores que elas são com trapos de imundície, como diz a Bíblia. As nossas obras, elas são manchadas pelo pecado, pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho. Então, assim, a gente precisa depender exclusivamente da graça de Deus. A depender da graça de Deus. Não tem nada que nós vamos fazer para sermos salvos. Somente a graça de Deus na nossa vida. Diante dessa graça tão ampla e suficiente, somos chamados não apenas a recebê-la, mas a viver sob o seu governo. A graça que salva também ensina, corrige e fortalece. Isso aqui é importante porque, assim, primeiro, a graça de Deus não é universal no sentido de que todo mundo vai ser salvo independente do que faz. Não é assim que funciona. Tem alguns aí que são conhecidos como universalistas, eles acreditam que no final das contas todo mundo vai ser salvo. Então, assim, não vai ter condenação, todo mundo é salvo. Pronto. Isso aí está errado. A Bíblia não diz isso. A graça de Deus é para todos, mas nós precisamos ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e tomar uma decisão. Então, primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, uma vez que você se converteu, você precisa permanecer na graça de Deus. Você precisa permanecer na palavra, obedecendo. Se você crê e continua vivendo a vida de pecado, então significa que você nunca creu de verdade. Significa que você não é salvo. Então, você precisa viver uma vida prática, né, de obediência a Deus. Tá? É isso que vai garantir a nossa salvação. Não é que você vai ser salvo pelo seu esforço próprio, não é isso. Mas uma vez que você foi salvo, você tem que viver uma vida de santidade. Isso pela graça também. É a graça de Deus que vai nos conduzir a essa vida de santidade. Não é o nosso esforço próprio. Nós temos que viver essa vida de santidade. Quem foi alcançado por ela responde com gratidão, fé, perseverante e uma vida que glorifica a Deus em obediência e amor. Ou seja, se você foi realmente alcançado pela graça, né, e você crê de verdade, você realmente acreditou pela fé, você vai viver essa vida perseverante, obediência, fazendo boas obras. Amém? Vale destacar que lá na passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9, tem o versículo 10 mais adiante, né, que ele vai dizer, né, que nós não somos salvos por obras, mas que as obras foram guardadas para nós praticarmos. Então, assim, uma vez salvos, nós vamos praticar boas obras como resultado da nossa salvação. Vamos agora para o tópico 3, crescendo na graça. 3.1, como nos aproximar do trono da graça. Hebreus 4,16. Né? Aqui ele vai citando Hebreus, que, enfim, é um paralelo aí ao Atos capítulo 15, né? Porque Atos capítulo 15 tem o concílio, aquela decisão, né? E Hebreus fala muito dessa questão da relação do Antigo e do Novo Testamento. É muito importante a gente ver também Hebreus. Crescer na graça e no conhecimento de Cristo pressupõe amadurecimento espiritual contínuo. Né? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, assim, nós precisamos crescer na graça. Então, crescer na graça é justamente você sempre entender que você depende de Deus em tudo. Então, assim, no início da vida cristã, a gente ainda pode ter um pouco de dificuldade de entender o que é a graça de Deus e tudo mais, e a gente vai aprendendo mais, vai aprendendo mais. E quando vai passando o tempo, a gente vai dependendo mais de Deus e entregando mais a nossa vida a Ele. Então, quanto mais nós conhecemos Cristo, mais nós vamos aprendendo a depender dele em tudo. Eu acredito que crescer na graça é justamente isso aqui. É você aprender a depender de Deus em todas as áreas de sua vida. Né? Crescer na graça e no conhecimento. Tá? Crescer na graça e no conhecimento é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que conhecer mais de Cristo. E aqui não é só a questão de estudar e leitura, como algumas pessoas gostam de falar, né? Que a gente precisa estudar teologia, porque a Bíblia está dizendo isso, né? Crescer na graça e no conhecimento. Então, crescer na graça é orar, jejuar e conhecimento é estudar. Eu não gosto muito dessa divisão, tá? Eu não gosto muito disso. Eu acho que não tem necessidade de nós falarmos que a gente precisa estudar e ler e entender o Evangelho. Acho que não tem necessidade. Por vários motivos. Primeiro que a questão do estudo, da leitura, é algo meio que natural, deveria ser algo natural para nós que temos acesso a livros, à internet. Né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade que nos dá acesso a isso. Então, claro, é óbvio que a gente vai estudar, que a gente vai ler. Né? Mas, assim, tem pessoas que vivem numa situação, às vezes, de extrema pobreza, ou que não tem acesso à educação, ou que não tem tempo, né? E essa pessoa talvez nunca leu um livro na vida. Será que essa pessoa não vai ser salva? Então, enfim, eu acho que crescer na graça e no conhecimento não está relacionado a necessariamente assim, a estudo. Não é isso.
Eu acredito que é você aproveitar todas as oportunidades que você tem para conhecer mais de Cristo. Então, se você não sabe ler, não tem problema. Você vai conhecer mais de Cristo. Você vai ouvir as pregações, você vai perguntar para as pessoas que conhecem mais de Cristo, você vai ter experiências com Cristo. Então você precisa estar sempre ligado com Cristo para ter esse conhecimento dele. É na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é qualquer conhecimento, não é qualquer graça. Então, assim, é você sempre usar todos os meios que você tem para conhecer mais de Cristo. Se você é uma pessoa que sabe ler, que tem acesso a livros na internet, então aproveite nesse sentido. Aproveite para ler, para estudar, aproveite para conhecer mais de Cristo. Né? Aproveite todas as oportunidades que você tem para saber mais de Cristo. Então, acho que a ideia é essa, tá? Você sempre está pensando em Cristo o tempo todo. Assim, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Então, acessar o trono da graça é justamente você ter essa fé, essa certeza que você está falando diretamente com Jesus Cristo. Você, né, por meio da obra dele, você tem acesso a ele. Tá? Vamos ler Hebreus 10, 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, esse trecho aqui de Hebreus, ele faz um paralelo com o Antigo Testamento, em que tinha o Santo dos Santos, que somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, né, para oferecer ali o sacrifício e perdão dos pecados, né, pelo povo. E aí o escritor dos Hebreus fala assim, isso aí venceu, isso passou, isso é a antiga aliança. Hoje você tem que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. Tá? Isso você faz pelo sangue de Jesus. Ele já foi o nosso sacrifício, ele já fez o sacrifício, ele já perdoou os nossos pecados. Então, assim, você tem acesso direto a Cristo. Diferente do que pensam os católicos, né? Primeiro a gente tem que ir a Maria, depois, né, Maria vai nos conduzir a Cristo. Uma vez eu vi um padre católico falando, né, que os evangélicos são muito arrogantes, porque eles vão direto a Cristo, e eles são mais humildes, porque eles vão primeiro com a mãe, com Maria, para depois ir a Cristo. Enfim, isso não é bíblico. A Bíblia está dizendo que nós podemos entrar no Santo dos Santos diretamente. E ali nós temos uma comunicação diretamente com Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa comunicação é direta. Jesus é o nosso mediador, só precisamos dele e ponto final. Então nós temos acesso a ele diretamente no Santo dos Santos. Então no Antigo Testamento que tinha ali um intermediário, agora não tem mais. Né? É diretamente com Cristo. Além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então a gente precisa crer, a gente precisa ter fé. Então essa fé é algo prático que nós colocamos no dia a dia, né, sempre crendo que de fato ele nos salvou e está nos conduzindo. Do mesmo modo, essa aproximação exige humildade e coração quebrantado, que o Senhor jamais despreza. Lá no Antigo Testamento já fala sobre isso, né? Salmo 51:17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então o salmista já tinha entendido isso. O verdadeiro sacrifício é o coração quebrantado. Não é você pegar um animal, levar no templo, fazer sacrifício, como, né, enfim, tinha que fazer naquela época. Assim, os rituais eram necessários? Eram necessários. Mas se você não cresce no coração, no caso, né, o judeu da época, se ele não cresce, se ele não tivesse fé, não valia de nada. O sacrifício não valia de nada. Para valer alguma coisa, ele tinha que ter fé. Por isso, o trono é chamado de trono da graça. Dele procedem misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. Então é de lá que vem tudo que nós precisamos. O trono da graça de Deus. Vem a misericórdia, o perdão, tudo que nós precisamos para viver uma vida digna diante de Deus. Tópico 3.2. Quando devemos nos achegar ao trono da graça? É uma pergunta, né? Vamos responder ela agora. As Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno. Então, nós temos que buscar essa graça de Deus. Isso significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da necessidade. Então, nós temos que buscar a Deus o tempo todo. Epson, e aquela situação em que a pessoa esquece de Deus, não busca mais a Deus e de repente tem uma dificuldade e ela busca a Deus?
né? Isso não é ruim, é chato? Olha, a gente, com o nosso olhar preconceituoso, pode até criticar isso, mas Deus vai receber de braços abertos. Tá? Não importa, Deus vai receber de braços abertos. Aquela pessoa que ignorou Deus, que não está nem para Deus, aí passou em dificuldade e buscou, Deus vai receber. Eu acredito nisso, eu acredito que Deus vai receber. Então, assim, não fique preocupado pensando, porque né, tem tempo que eu não busco a Deus, tem tempo que eu não... Não, para e esquece, pede perdão e vai lá e busca. Entende? Porque eu... tem gente que fala assim, quando eu estava na bonança eu não busquei, agora eu estou na dificuldade e vou buscar? Não vou buscar não. Né? Não faz sentido. É claro que para nós, seres humanos preconceituosos, isso realmente né, seria vergonhoso. Mas diante de Deus, irmão, não importa. Tá? Se você estava na bonança e não buscou e agora está na dificuldade, busque. Busque que Ele vai te atender. É isso que é a graça de Deus, entende? A graça de Deus é isso. Ele vai te atender. Agora, é claro, você precisa se arrepender né, e mudar de atitude. Com efeito, Deus é socorro bem presente na angústia e jamais se atrasa, né? Como está no Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, o trono da graça não é inacessível nem reservado a poucos, mas permanece aberto a todos os crentes que podem se achegar com confiança, hoje e sempre, pela fé em Jesus Cristo. Então, assim, o trono da graça de Deus está disponível para todos. Aqui ele colocou, aberto a todos os crentes. Tá? Se você é salvo em Cristo Jesus, saiba que você tem acesso ao trono da graça. E se você ainda não é salvo, você pode ter acesso, se arrependendo de seus pecados e crendo em Jesus como Salvador. 3.3. O que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Tá? Qual é o prêmio, qual é o brinde aí de chegar no trono da graça? Né? Na verdade, a gente não merece nada, né? Mas, como já está falando, graça de Deus, então ele é gracioso, ele vai nos atender. Ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Então, sim, nós temos muita coisa a receber diante de Deus. E tudo isso nós precisamos. Não merecemos, mas precisamos. Precisamos da misericórdia, do perdão, do fortalecimento, da capacitação. Tudo isso para agradar a Deus, viver uma vida que agrade a Deus. Romanos 3:24 está escrito assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então a justificação vem pela graça. Filipenses 2:13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então assim, tudo vem de Deus. Ele opera em nós. A iniciativa da salvação é dele. Ele toca em nossos corações. Ele perdoa os nossos pecados. Então tudo vem dele. A gente só precisa se entregar a ele. Então assim, é muito simples, é muito fácil, se a gente for parar para pensar. A gente só precisa crer, se entregar. A gente só precisa viver isso, enfim, de forma integral diante de Deus. Assim, a nossa vida por completo se entrega a Ele. É só isso, é isso que nós precisamos fazer. Tudo vem dele, então Ele entrega tudo de graça e pela graça para nós. Assim, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo. Ou seja, a graça de Deus não nos alcançou somente lá no momento que nós nos convertemos. Ela nos guia até a glorificação. Tito 2:11 e 12. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. O versículo já foi citado anteriormente, vale a pena citar novamente, porque a graça de Deus ela vai nos conduzir na nossa caminhada. Além disso, Deus comunica sua graça por meios espirituais ordenados: a palavra, a pregação do evangelho, a oração, o jejum, a adoração, a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor. Então, tudo isso aqui é Deus comunicando a sua graça. Então, se você quer ser cheio da graça de Deus, leia a palavra, vá à igreja ouvir os sermões, ore, jejue, adore, busque mais do Espírito Santo, busque ter comunhão com os irmãos. Tudo isso é a graça de Deus na nossa vida, irmão. A gente vive a graça dessa forma. Então não fique esperando cair fogo do céu, acontecer algo extraordinário na sua vida. Viva essas coisas que parecem simples, mas é a graça de Deus na nossa vida. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: resumindo, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, abrindo caminho para a expansão universal do Evangelho. Desse modo, esse marco histórico ensina que a Igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Então, assim,
essa lição foi maravilhosa, gostei muito dessa aula, gostei muito dessa lição, gostei muito da abordagem que o escritor da revista fez aqui. Salvação é exclusivamente pela graça, não é por obras, não é por esforço próprio, não é por merecimento. A igreja primitiva entendeu isso aí, deixou bem claro, e hoje nós temos que viver isso na prática. A gente precisa pregar mais da graça de Deus e falar mais do sacrifício de Cristo nas nossas igrejas. Tem igreja por aí que fala de tudo, menos da graça de Deus. A gente precisa voltar a falar da graça de Deus. Amém? Então, encerro aqui a aula. Temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez, reforçando o nosso site, ebedenfoco.com, o nosso WhatsApp, que você pode mandar mensagem. Na descrição do vídeo sempre tem um link aí para lhe ajudar, né, a, enfim, acessar mais fácil o site, o WhatsApp, falar conosco, né, o nosso conteúdo aqui de assinantes, slide de adultos, jovens e vários bônus, né, também o nosso aplicativo que você pode baixar e instalar no seu celular. Na plataforma EBD em Foco você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.